Tudo bem, Mônica? Boa noite, um abraço para você, um prazer enorme voltar a conversar contigo. Já tinha acontecido esse papo lá na Rádio Metrópole. Agora vamos aqui através da live. Boa noite, Mônica. Boa noite, Tilé. Boa noite, pessoal aí. Já está com saudade de vocês. Tanto tempo, né? A gente sem poder se comunicar. Mas estamos aí, estamos fazendo o possível, estamos levando aí para aguardar os melhores tempos, né? A pandemia parou com tudo, não foi, Mônica? Com relação a trabalho, a treinamentos. Você teve que dar uma parada geral também, não foi? Geral. Em 2020, eu ainda consegui fazer uma prova dia 4, no dia 1º de março, que foi o Tic-Tac Veloso, lá na Marina Jacó Adventure. E a minha equipe foi campeã. Eu fiz a parte de natação e o Diego fez a parte de corrida, né? E de 13 a 15 de março, eu fui para o Campeonato Norte-Nordeste Paralímpico, do Comitê Paralímpico. Consegui ganhar 7 medalhas, foram 4 ouros, 2 pratas e um bronze, 7 medalhas. E daí, Tilé, acabou. Dia 16 fechou tudo. E de lá para cá, fecharam as piscinas, fecharam as academias. Eu tive um apoio muito grande da Alpha Fitness, que me cedeu uma bicicleta para eu poder não parar completamente. Eu tinha alguns equipamentos para fazer a parte física. Você sabe que eu estou de cadeira de roda, eu não faço a parte aeróbica. Isso para mim é muito complicado. Na minha casa, na época, não tinha piscina. E água, nada. Não tinha água. Lá para setembro, né, quando a coisa começou a melhorar, eu fui para a ilha de Itaparica, lá em Aratuba, na casa do meu irmão, que é um condomínio fechado, a praia isolada. Eu consegui dar algumas nadadas e continuei com esse trabalho de academia, né? E não deixou perder totalmente. Foi quando eu fiquei sabendo que as competições estariam completamente canceladas e eu tinha 2 problemas para resolver. Eu tinha síndrome do túnel do carpo nas 2 mãos e eu precisava resolver isso, porque eu sentia muitas dores nessa região, eu não sentia esses 3 dedos, muito choque, muitas dores. Eu falei, é a oportunidade de eu resolver um problema para quando chegar lá na frente, eu já ter resolvido isso e voltar 100%. E deu certo, porque esse dedo voltou 30% de sensibilidade, esse não volta mais por causa de uma atrofia grande que eu tenho aqui, né? A mão direita eu também fiz, consegui parar o avanço, né, da lesão, mas eu estou há 80 dias sem andar de bengala. Isso, praticamente, Tilé, eu estou voltando a andar de novo, aprendendo, reaprendendo, porque tem um período que a gente não pode pegar na bengala. Nesse meio tempo, eu me mudei, eu saí de Itapuã e vim para Pedra do Sal, na casa do meu filho, que ele promove carreiras artísticas, né? Gerenciamento de carreira, e aqui a casa é bem grande, é bem ampla, eu disse, vamos todos para lá, porque toda essa parte do trabalho dele fica isolado, não tem praticamente comunicação com nenhum dos artistas, das pessoas que trabalham, que tem estúdio fotográfico, tem estúdio de música completo, e principalmente, tem uma piscina, que é onde eu estou fazendo a minha reabilitação. Estou voltando a andar e eu me surpreendi que em tão pouco tempo, no primeiro dia eu não conseguia ficar em pé dentro d'água, isso eu tomei um susto, né? E eu já tinha voltado para a Delba, né, porque aí eu treino na Delba, e já tinha voltado, só que agora fechou tudo de novo. Então essa piscina aqui está sendo a minha salvação. Aos pouquinhos eu estou voltando a andar, e eu espero que as pessoas tenham uma certa consciência, né, de que mudem para que a situação atual não se torne permanente por um longo tempo. Está tudo suspenso de novo. Eu fiz um cronograma bastante realista dentro da minha condição física atual, né?
E realmente eu não estou enxergando essa possibilidade tão cedo da gente retomar. Mas isso depende da população. Depende da população, porque eu tenho visto coisas, né? Eu tenho saído pouco, né? E eu tenho visto coisas assustadoras diante dessa nova onda, né? Que a gente já sabia que vinha, mas cada um sabe de si, né? O livre-arbítrio está aí. Nós, esportistas, sofremos muito, né? Sofremos muito porque a gente está no sangue, né? O esporte está no sangue, né? A competição está no sangue. E isso segurou muita gente. Incrível como eu testei, fiz o teste, e já deu anticorpos até da segunda cepa. E eu não tive absolutamente nada. Eu não tive contato, eu não saía, eu não faço compras. E como é que eu peguei isso? Para você ver que a coisa é bem volátil, né? Que eu estou com anticorpos e não sei como eu peguei e não senti nada. Mas eu tenho visto nadadores agora que estão com Covid, né, em uma fase já começando a ficar crítica. E aí? Na verdade, viu, Mônica, tem muita gente aí que dá de, como é que eu poderia dizer, meu Deus, de gato mestre, né? É como se soubesse de tudo do Covid. E ninguém, na verdade, sabe de nada. É tudo muito novo, tudo muito recente. Então, Com um certeza. orienta de uma forma, o outro orienta de outra forma, você fica sem saber para que lado você vai, né? Qual é a direção que você toma. Na verdade, eu acho que estamos todos nós sem rumo. E aí o que vem de pior é quando o povo não ajuda, no sentido de realmente não aglomerar, né? De pensar não só em si, mas pensar no outro também, o que é muito difícil. A humanidade está apodrecida, viu, Mônica? Infelizmente, a humanidade está apodrecida. E eu acho que não vai ser da minha geração ainda que eu ainda vou ver alguma melhora. Talvez na do meu filho ou do meu neto, talvez. Porque isso é a passos muito lentos, né? Mas realmente a humanidade está demais, né? Demais. É algo chocante Com realmente que a certeza. gente vê, né? Algo chocante. Mas sim, então fechou tudo de novo, separou novamente. Isso de certa forma atrapalha. Eu não queria fazer essa pergunta, não, que eu acho um pouco indiscreta, mas quantos anos você tem? Mas, por exemplo, eu tenho 60, né? Eu fiz 60 em 10 de maio passado, vou fazer 61 em 10 de maio vindouro, se Deus quiser. Então, assim, eu queria saber se, em função disso, em função dos problemas que, por exemplo, eu tenho polidromatia nas pernas, sobretudo nos pés, né? Reflete nos meus pés. Eu estou aqui conversando com você, mas os meus pés estão constantemente doloridos. Só que é uma coisa que eu já me habituei, são 15 anos assim, não tem cura. Você consegue ter alguns minutos, algumas Mas, horas do dia de paz, né? Mas a grande parte do dia, eu não vou dizer que são dores fortíssimas, mas a grande parte do dia é aquela coisa que incomoda o tempo inteiro, sabe? E aí os médicos não têm isso. no indicado a cura e tal. Então, aí eu fico pensando, pode chegar num ponto que eu tenho que parar tudo. Eu faço hidroginástica, eu faço caminhada. Eu perdi recentemente, 1 ano e meio para cá, 22 quilos, que eu estava muito obeso. Né? Então, eu sempre gostei de me cuidar. Quer dizer, sempre não. De uns anos para cá melhorei nesse aspecto. Porque quem chegou a ter 22 quilos a mais, ou seja, cento e poucos quilos, não estava se cuidando. Né? Eu poderia dizer que estou me cuidando hoje. E eu fico temendo, porque a minha coisa não tem cura. Né? A poliopatia nos pés. Não tem cura. Você pode fazer alguns exercícios físicos e conseguir bloquear um pouco o avanço, mas cura não tem. Então, você contou de alguns problemas que você estava tendo aí de mão, tal, não sei o que. Aí eu perguntei, você teme que essas dificuldades possam lhe prejudicar lá na frente, ou você nem pensa nisso? Olha, Itilé, na verdade, com certeza vai ter alguma sequela. Mas eu procuro não pensar muito nisso, entendeu? Eu estou focada em reaprender a caminhar, porque eu não tenho, eu estou na cadeira de roda por uma condição para preservar os meus joelhos, né? E preservar o meu ombro, que eu tenho a ruptura do manguito rotador e supraespinhal completa, mas eu não tenho dor. Então, a falta de atividade física durante a cirurgia, ela provocou uma dor na minha articulação da perna coxofemoral do lado esquerdo, que está me preocupando. Mas eu acho o seguinte, a gente não pode parar
a atividade. A gente não pode simplesmente dizer, está tudo parado, então eu também vou ficar parado. Não pode. De alguma forma, tentar movimentar, arranjar um elástico. Quem pode fazer aeróbico, pegar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, o camburão de 3, 4 litros de sabão líquido e fazer algum exercício. É lógico que para o portador de deficiência, que está acostumado com uma atividade física muito intensa, porque eu, além de nadar, eu faço academia lá com o pessoal da Alpha Fitness paralela, e eu fazia um tipo de trabalho com a estimulação muscular elétrica. E isso eu estava num avanço muito, muito grande, né? Inclusive para me atrapalhar, porque é o seguinte, como você sabe, eu fiz cirurgia bariátrica, né? Eu fiz a primeira abdominoplastia, tirei um excesso de pele, mas eu já estou precisando fazer uma outra retirada para poder melhorar não só a minha condição física para o esporte, mas também para o dia a dia. E isso vai atrapalhar um pouco, porque com a falta da atividade intensa, há um acúmulo maior de tecido gorduroso e isso vai demorar mais. Né? Por exemplo, a minha solução agora foi tentar eliminar 8 quilos. Na verdade, eu não preciso eliminar 8 quilos, eu preciso eliminar 4 quilos, mas eu já estou além, pensando, né, na melhoria da minha condição, até para voltar a andar. Eu já tive uma discussão com a minha nutricionista, eu disse, não adianta você dizer que eu não vou fazer isso, porque eu vou fazer, eu acho que eu vou melhorar assim. É porque, Tilé, a minha ingestão era de 240 gramas por refeição, eu como de 3 em 3 horas. Aí eu digo assim, faz uma dieta para mim. Aí eu falei, mas eu vou tirar o quê? Eu digo, então, parar de comer tudo que é carboidrato. Mas também eu preciso de carboidrato para poder ter a energia. Então, eu fico numa via de mão dupla. Mas eu agora vou pôr na minha cabeça que eu preciso perder esses 8 quilos e eu estou tentando me focar nisso para poder. Eu acho que o meu joelho vai funcionar melhor quanto menos peso eu tiver. Depois a gente pensa, mas eu preciso voltar a andar. O meu objetivo agora é voltar a andar com as bengalas. Porque aí eu vou ter mais chance, né, de voltar toda a minha condição física. Por quê? Porque eu nado com as pernas cruzadas, uma perna segura a outra, porque a esquerda não tem nenhum movimento voluntário. Então, ficou tão ruim, né, que eu não estava conseguindo conseguir uma nomenclatura para uma segurar a outra. Porque, assim, quando eu fiquei sentada na cadeira, muito tempo, praticamente ele voltou para o lugar. Mas se ele voltar para o lugar, eu não ando. Ele tem que estar tortinho mesmo para poder fazer o encaixe e eu andar, e eu nadar, e eu me movimentar melhor. Então, eu acho que todo portador de deficiência, atleta, né, que não está conseguindo fazer pelo menos 50% da sua atividade anterior, vai ficar um pouquinho de sequela lá na frente. A gente vai tentar recuperar, né? Porque é melhor do que a gente pegar Covid e ter um bocado de consequências. Entendeu? Mas é manter, eu sempre digo assim, ó, tomar os cuidados, né? Beber muita água, continuar com a suplementação, né? E tentar o máximo possível manter o peso. É difícil, porque a maioria de nós temos problemas de tireoide, né? E para queimar essa caloria, eu não vou nem dizer caloria em excesso, porque tem que estar mantendo a dieta e está engordando meio quilo, 1 quilo por mês. Isso é um problema. Para todo mundo está sendo um problema. Né? Então, sequela a gente sempre vai ter, mas a gente recupera. A gente vai trabalhar, a gente tem que trabalhar a mente muito, muito mesmo, e pensar positivo. Sabe como é que eu trabalho minha mente nesse sentido? Primeiro, pensando em várias pessoas, né? Hoje eu não tenho mais pai, não tenho mãe, mas tem muita gente que, não vou dizer depende, não é financeiramente não, mas depende de mim para algumas coisas. Sim. Financeiramente não. Meu filho mora nos Estados Unidos, eu estou com a vida arrumada, casou-se por lá agora, mas como é que eu boto na cabeça? Eu preciso conhecer os meus netos.
Exatamente. Né? Eu tenho, em 44 anos de profissão, trabalhei já com mais de 150 atletas e tem uns 30, e principalmente alguns novinhos chegando agora, que me chamam de pai. Então, eu tenho responsabilidade com essas pessoas. Com certeza. Né? Então, eu procuro me motivar dessa forma. Agora, mesmo há pouco, entrou um que me chama de pai, eu tenho o maior carinho por ele, o João Vitor Mateo. Um beijão para você, meu filho. Ele botou boa noite, pai. Então, eu tenho essa preocupação. Assim, as pessoas confiam em você, você precisa dar uma resposta. E quando eu vejo, desculpe uma crítica aqui, viu? Não é a convidada, não, pelo amor de Deus, a quem está nos ouvindo, a quem está nos vendo. O cara chegar aos 60 anos de idade, barrigudo, obeso, careca, para mim, isso é careca, aliás, nem tanto, porque às vezes o cabelo cai mesmo, não tem jeito. Mas obesidade, gordo, imensamente gordo, eu acho que é falta de amor próprio. Não se cuidou, não quis se cuidar, entendeu? É um negócio assim, desculpe a crítica. Eu, por exemplo, você falou de tireoide, eu não tenho mais tireoide, eu extraí há 11 anos. Sim. Mas convivo muito bem com isso, através de medicamentos, de hormônio, né? Mas o que eu penso, o que eu me motivo no Leonardo, na esposa, no filho, nos filhos que certamente virão, né? E naqueles que aqui estão e que dependem de mim para ajudar de alguma forma, porque são jovens iniciantes de carreira esportiva, né? Jovens atletas de divisão de base, e a base de futebol, por exemplo, está toda parada, tem quase um ano. Toda parada. Então, esses meninos terão um prejuízo muito grande, porque quando você faz um atleta parar, por mais novo que ele seja, ou por mais velho, você faz um atleta parar por um ano, é muito tempo, minha gente. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Eu me motivo dessa forma, viu, Moniquinha? Eu me motivo assim. Vai fazer. A nossa mente e o nosso corpo não estava preparado. Eu quero uma caneca dessa, viu, Tilé? Eu quero uma caneca dessa. Filha única. Foi presente do meu compadre Marinho Júnior, da Rádio Metrópole. Ele fez isso no meu aniversário. No meu aniversário ele produziu essa Show de bola. Eu até pensei em fazer algumas para alguns convidados e tal. De repente eu vou até pensar nisso. Sim, mas você estava falando... A coisa pegou a gente muito de surpresa. Nós não estávamos preparados. Nós estávamos começando o ano, então começando o calendário. O nosso corpo não estava preparado para parar, e a mente principalmente, porque chegou um momento que a gente parou, olhou e perguntou, vamos fazer o quê? Se faz o quê? Aí você olha no espelho a sua performance e o que você projeta com a falta de atividade física é uma coisa muito ruim. Então, essa questão de você trabalhar essa mente, não é? Não foi ensinado. Não foi ensinado. Não é? E outra coisa, Tira, em março a gente já tinha uma responsabilidade com alguns patrocinadores. Não é? E que muitos contratos não foram renovados. Né? Eu quero fazer um agradecimento especial à Alfa, à Nissan, né, que continuou me apoiando, né, à Zetrasoft, né, ao Vitória indiretamente também, diretamente porque quando ele foi para a segunda divisão, cortou todos os apoios, mas a gente que é do time do coração, a gente não abandona, né? Mas terminou que minha única fonte de renda mesmo ficou sendo com a Zetrasoft de lá de Belo Horizonte, quer dizer, uma empresa de Belo Horizonte que não me abandonou, assim como a Alfa não me abandonou, assim como a Nissan não me abandonou, continuou me levando para os médicos que eu precisava, me ajudava disponibilizando os carros, né, para poder ir para os médicos, para a fisioterapia, que foi a única coisa que eu continuei indo até um certo tempo. Mas eles confiaram, né? Então, assim como todo mundo confiou, todo mundo ficou muito inseguro, quem tinha bolsa atleta, quem tinha faz atleta, foi insegurança. Então, a gente não estava assim preparando. Então, essa motivação, né, a gente teve que procurar dentro de nós mesmos. Né? Eu disse assim, eu comecei a fazer meditação e disse assim, eu tenho que ressignificar tudo. E você sabe que eu tenho alguns atletas que dependem de mim, como presidente da Associação Baiana de Atletas Deficientes.
Eu tive que correr atrás de cesta. Eu vou tocar nesse assunto um pouquinho mais na frente. Pois é, eu tive que correr atrás de cesta básica, eu tive que. Olha, foi uma loucura, foi uma loucura de ensinar como pede o auxílio, ensinar como retira o auxílio. Eu não estava podendo ir na Caixa Econômica, aquela dessa loucura toda, né? Eu não podia fazer por eles, né? Muitos deles não sabiam como fazer. Então, esse apoio também me ajudou, né, a segurar a minha cabeça. E eu comecei a estudar, eu incentivava a estudar. Não, gente, vamos procurar o tempo livre que a gente tem, sem treinava 6 horas por dia, a gente já treinar 2, vamos procurar estudar, né? Vamos procurar, o que é que você sabe fazer? Qual a sua habilidade? Vamos estudar essa habilidade e tentar virar renda. Né? O delivery está aí, a gente entrega. Então, isso, para mim, ocupou um pouco o meu tempo, né? Para eu poder não pirar mesmo, não surtar, né? Porque a atividade física o esporte faz parte da minha vida e não tem jeito, não. Entendeu? Ou ainda hoje, quando parou de novo e que a Delba está parada, né? Não vou entrar nessa de novo. Não saiu há poucos instantes um novo decreto do governador que até o dia 13, prorrogou por mais alguns dias, até o dia 13. Pois mas pelo crescimento que a gente está vendo aí, eu acho que vai prorrogar mais. Não, isso eu também não tenho dúvida quase que nenhuma. Então, mas, por enquanto, o decreto de hoje foi prorrogado até 13. Pois é. E, assim, o que eu procurei fazer, principalmente, foi dar andamento à minha biografia, né? Que está em revisão, mas também não pode publicar nada, porque está tudo parado. Então, eu estou tentando também essa verba para poder publicar online, mas não está assim tão fácil. Mas, assim, eu aproveitei bastante o meu tempo para poder estudar, colocar um novo significado das minhas palestras. Fiz muitas lives, convidei muitas pessoas também que não quiseram vir. Eu digo, não tenham medo de se expor, sabe? Porque todo mundo está passando por essa mesma situação. E a partir do momento em que você coloca esse sentimento para fora, outras pessoas se identificam com você. A gente não é forte o tempo todo. Né? Então, a cabeça que rege o corpo todo. Então, é isso que a gente tem que procurar trabalhar. Ô, Mônica, vamos falar um pouquinho lá de trás, ou seja, como tudo começou, né? Você me parece que teve um problema de poliomielite logo novinha e tal, e aí, me conte aí como foi que aconteceu isso, e o início de sua carreira propriamente dito. Eu tive pólio com 2 anos de idade, né? Comecei a nadar por reabilitação aos 6 anos lá na Fonte Nova, né? E isso foi que me motivou e melhorou toda a minha condição física, né? Porque a partir do momento em que eu sentia uma liberdade dentro da água, que eu não tinha fora da água, porque eu não conseguia andar na água, eu conseguia movimentar minhas pernas dentro da água. Aí eu fui vendo o pessoal fazer o treinamento, entrando na minha adolescência. Aí, professor Valdo Figueiredo, depois Sérgio Silva, foi me convidando para nadar com o pessoal, embora eu não tinha permissão para competir, né, mas eu estava ali, né, porque eu estava com gente boa, e se eu estava com gente boa, eu também poderia me tornar melhor, né? E aí, fui me apaixonando pelas maratonas aquáticas, que é o que eu realmente gosto. Eu tenho mais de 300 maratonas aquáticas, né? Mas chegou um momento que saturou. O que foi que saturou? A falta de compreensão dos dirigentes em deixar eu competir. Eu treinava, queria mostrar o meu resultado até para eu tentar me nivelar comigo mesmo, né? Trazer as pessoas para a natação, para o esporte, porque eu vi a minha condição física melhorar muito através da natação. E eu tinha que mostrar, não adianta você falar. Como é que você mostra? Indo para a água. E aí, esse medo, ele foi saturando, o medo deles, meu não. Né? E aí eu parei por 9 anos, foi o tempo que eu me casei, tive 2 filhos, me formei, comecei a ser professora do Estado, mas
em 16 anos que eu trabalhei como professora, eu via que o meu propósito não era aquele. Tinha uma coisa maior para eu fazer, eu não estava realizada profissionalmente e piorando a minha condição física pelo fato de estar sem a atividade física, sem a natação, porque chegou um momento que você parei tudo, né? Foi aí que em 96, eu sou irmã de Rosana Andrade, que foi recordista sul-americana de 200 metros borboleta, fez umas 8 Margrandes Salvador, você deve lembrar dela. Ela já morava nos Estados Unidos e procurou ter o conhecimento das coisas, porque nessa época, 95, 96, só existia o basquete de cara de roda, lá em São Paulo, né? que era o marco, né, que foi trazido por Sérgio Delgrande, e eu fiz 5 torneios Sérgio Delgrande de natação, e foi maravilhoso. E a natação estava começando, né, já tinha tido até uma Paralimpíada, já no Rio Grande do Norte. Era o único lugar, não tinha aqui. Mas minha irmã descobriu e disse, pode parar, que a gente vai treinar e eu vou te trazer para cá. Eu parei no mesmo dia que a gente teve essa conversa. E de 96 para cá, eu não parei mais. Eu estava com 36 anos e eu tive que começar do zero. Mas eu achei, Tilé, que era o meu momento. O meu momento. Eu disse, a minha vida vai começar a deixar de ser medíocre no sentido profissional agora. Não desfazendo da profissão de professor, mas eu não estava mais dando aula. Não era o dom, né? O dom não era para isso. Eu não tinha condição física, porque a minha condição física piorou por falta de acessibilidade. Eu não dava mais aula. Eu não estava querendo ficar dentro de uma escola, atrás de uma mesa. Eu queria ir para o mundo. Então, eu comecei a minha carreira com 36 anos. Eu disse, eu vou chegar no topo. Eu vou chegar no topo. De alguma forma, eu vou chegar no topo. E assim, eu praticamente larguei tudo. Eu tinha 2 filhos pequenos e meu marido, ele me deu essa oportunidade, né, de eu correr atrás do meu propósito de vida, né? Eu dormia cedo, acordava cedo, ele praticamente tomou as rédeas da casa, porque eu realmente me dediquei. E em 2 meses, com o professor Fred Paiva, voltei para Fonte Nova. Em 2 meses, eu estava fazendo a minha primeira competição de Master e ganhei minha primeira medalha de prata nadando com pessoas sem deficiência. E aí caí no mar, muitas travessias, eu continuei nadando sem ganhar nem medalha de participação. Eu digo, não tem problema, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Você foi, me parece que a primeira atleta, ou a primeira para-atleta, que fez a Margrandes Salvador, não foi isso? Foi. Eu fui a primeira para-atleta a fazer a Margrandes Salvador. Me conte essa experiência aí, que deve ter sido algo fascinante, né? Me parece que são 13 quilômetros de mar. A Margrandes Salvador, além de ser um marco na vida de qualquer nadador, né, ela é fantástica, sabe? Porque eu treinava à noite. Eu treinava à noite com o Fred Paiva lá na Fonte Nova. Oxe, quantas vezes eu dormia de cloro já pronta para nadar no outro dia. Eu não tinha condição. A gente treinava muito. Eu digo, vou tirar, dar uma chuveirada aqui e vou para casa dormir, porque não tem condição de fazer mais nada. Né? Aí, eu me lembro assim, a gente treinava de domingo a domingo. Né? Aí eu só lavava, praticamente tirava o cloro do cabelo uma vez por semana. Porque meu cabelo era grande, eu fazia uma trança e ela ficava ali até a vez de eu tirar e fazer de novo, porque não dava para fazer. Mas valeu a pena. E eu fiz a primeira vez, em 99, eu fiz 3 horas e 40. Fui para os Estados Unidos depois, bati o recorde mundial dos 1.500 com menina de 16, 17 anos. Fui convidada por um técnico americano para fazer o treinamento dele. E ele me disse... Caiu o seu som. Eu não descansava. Eu não dava descanso.
eu não descansava. E aí, no segundo ano que eu fiz, 2000, eu baixei a prova em 30 minutos. Eu fiz 2 horas e 10, 3 horas e 10. Então, você vê, hoje a gente reconhece que o descanso faz parte do treino. A suplementação, que nem existia, isso não existia para a gente nessa época. Suplementação não existia. Então, isso é uma coisa nova para a gente, que os novos atletas estão tendo o benefício disso. Né? Então, assim, a minha família participou integralmente de todo o processo. Né? E eu consegui. Hoje eu sou campeã de 5 circuitos de maratona aquática. Né? Eu tenho um recorde mundial, eu tenho um recorde americano dos 800. Né? E o apoio deles foi muito importante, porque eu tinha uma casa para dar atenção, eu tinha 2 filhos para dar atenção. Né? Mas aquele tinha sido o meu momento. Eu fui a primeira para-atleta a fazer mais grande em Salvador. Né? Eu sou campeã do Mercosul, das provas do Mercosul, né? Do circuito guadalupano, do circuito ocidental. E lá na Costa Rica, eu fui nadar uma prova lá no circuito Papagaio, que é um resort. E quando eu cheguei lá, minha concorrente não foi. Eu tive que nadar com uma das melhores nadadoras do Caribe na minha idade. Eu já tinha passado os 40 anos. Eu disse, eu vou cair na prova para eu ser registrada. E simplesmente eu ganhei a prova para ela em 12 minutos, cheguei na frente dela. O que me favoreceu foi que eu estava nadando no Oceano Índico. Então, isso foi Eu estava nadando no Oceano Pacífico, ele é mais salgado. Então, assim, o meu treinamento valeu nessa hora. Né? Então, assim, independente das minhas vitórias, né? Hoje eu tenho 1.200 medalhas, mais de 300 e poucos troféus, vários prêmios que eu ganhei, né? O que me motivou bastante foi trazer mais pessoas, trazer portadores de deficiência, para mostrar que eles também podem sair de uma vida medíocre. Né? O portador de deficiência, ele não é um inútil, ele não é um incapaz, ele não é deficiente. Ele é eficiente, né? Dentro de uma limitação, mas ele pode superar através do esporte, por exemplo. E eu tenho visto resultados bem bacanas, né? Então, isso tudo me motivou, através da associação, a trazer mais pessoas para uma condição física melhor, porque é uma coisa que me incomoda muito, é a dependência. Atualmente, com essa questão de eu demorar de andar, isso está me incomodando muito. Está demorando muito na minha cabeça, sabe? Então, eu consegui fazer com que pessoas que dependessem do outro para empurrar, começassem a andar, a empurrar sua própria cadeira. Isso, para mim, é fantástico. Essa independência é fantástica. E com isso aí, você volta a estudar, você volta a trabalhar. Né? Seu pai e sua mãe não vai ficar aí para a vida toda. E aí? Quem vai lhe empurrar depois? Eu não suporto o vitimismo, porque todos nós somos capazes de tudo, com deficiência ou sem deficiência. Né? Então, assim, a minha carreira, ela foi baseada muito em superação, porque eu tive muitos obstáculos. Né? A obesidade foi um obstáculo depois de um certo tempo, mas eu bati o recorde mundial com 100 quilos, viu? O recorde mundial foi com 100 quilos, foi na força. Né? Mas, assim, quando minha tireoide começou a desregular demais e eu cheguei a 127 quilos, eu digo, não, eu posso ficar com o peso que for, que eu vou nadar. Agora, eu parar de andar por causa de peso, eu não posso permitir. E foi aí que eu optei para a cirurgia bariátrica. Eu entrei em qualquer cirurgia de olho fechado, não tenho medo de nada. Porque a gente tem que tentar melhorar. E a gente só consegue melhorar quando a gente enfrenta os próprios medos. Certo? Eu vou ficar com medo de não andar, mas eu tenho medo de fazer cirurgia. Não, gente, vamos correr atrás do resultado, vamos correr atrás da solução. Se existe uma alternativa, pelo menos se tenta, né? Exatamente. Né? Então, às vezes pergunta, tem alguma coisa ainda para fazer? Claro que tem. Eu vou fazer 62 anos
E eu quero dar a volta à Estátua da Liberdade, nadando. Eu quero tentar, né, tentar o desafio de fazer a prova Capri-Napoli. Ainda estou ganhando, ainda estou indo para o pódio com meninas 30, 20, 30, 40 anos mais novas que eu. Isso, além de um treinamento específico, né? Eu tento botar na minha mente, né? Eu faço Theta Healing, né? Que é uma terapia holística, e eu digo assim, eu boto na minha cabeça a minha prova perfeita. A única concorrente que eu devo temer é a mim mesma, porque se eu fraquejar na minha determinação, eu não chego a lugar nenhum. Então, eu não tenho medo da minha concorrente. Eu quero que ela aprenda comigo para eu aprender com ela. E tenho conseguido fazer isso, porque eu canso essas meninas no 1.500, eu canso essas meninas nos 800, eu canso essas meninas nos 400, porque ela não tem a experiência que eu tenho. A maioria delas tem medo de fazer provas longas. E é onde eu vou. E é onde eu vou. Você imagina que possa realizar esse seu sonho mais ou menos daqui a quanto tempo? Agora só depende da pandemia. Mas isso é uma competição que há por lá. Aliás, não é uma competição, é um desejo que você tem de fazer uma Assim, travessia, né? Como você falou, pela Estátua da Liberdade. Eu quero circular ela nadando. Circular ela nadando, sim. Uhum. Já pensei de mudar, porque assim, assim, uma luta muito grande que eu tenho é pelo Master Paralímpico no Brasil. Todos os anos eu faço o Open alemão. O Open alemão, mulheres na minha idade disputam com mulheres na minha idade com deficiência. Olha só que igualdade. Aliás, na Europa toda, quando eu nado, e nos Estados Unidos, eu nado com mulheres na minha idade com deficiência. Eu chego no Brasil, eu tenho que nadar com menina de 20 anos. Lógico que, naturalmente, elas ganham para mim, mas eu corro atrás e vou para o pódio. Eu corro atrás e vou para o pódio. Eu não estou preocupado com o primeiro lugar, não, porque eu tenho uma responsabilidade com meus patrocinadores, com aqueles que confiam em mim. Né? E eles sabem que eu vou dar o meu 100%. Aliás, eu não dou 100%, não, eu dou o meu 200%. Né? Porque eu tiro o sangue de onde não tem mais. Mas eu quero a igualdade, porque o que está acontecendo? Os atletas que estão acima dos 30 anos, eles estão começando a deixar a natação, mudando de modalidade, isso fica pulando de modalidade em modalidade. E aí? Vai chegar aos 40, 50 anos e vai parar, aí toda a sua condição física que você adquiriu ao longo de sua vida, ela vai para zero. E sua qualidade de vida vai cair. Né? Então, a minha luta atual é pelo Marcha Paralímpico. Tenho tido apoio com a Associação de Clubes do Nordeste, né? Tenho tido apoio da Federação Baiana de Desporto Aquático, que está colocando as categorias nas maratonas aquáticas, principalmente, né? E, como eu falo para o pessoal, vamos nadar na piscina, no Master, porque se vocês não aparecerem, como é que ele vai botar a categoria? Né? Então, é uma questão de boa vontade, né? É uma questão de ver que só no esporte é que a gente pode conseguir e conquistar uma independência, né? Conquistar uma melhoria de vida através de políticas públicas realistas, né? E no setor de igualdade mesmo. No setor de igualdade, quer dizer, nós somos iguais para votar, nós somos iguais para pagar imposto, né? Mas, na hora de lutar pelos nossos direitos, nós somos diferentes. Eu brigo pelas minhas vagas deficientes, viu? Eu brigo, eu chego, eu instruo banheiros que não têm portas largas, eu instruo alturas de pia, alturas. Eu digo, gente, se você quer que nós frequentemos seu hotel, seu estabelecimento, você tem que dar oportunidade, que a gente não pode tomar cerveja sem fazer xixi. É impossível.
Diga isso, se não é. É verdade, é verdade. Então, Mas, assim, eu acho que ah, é uma luta muito grande. ah, mas, Mônica, ainda existe preconceitos com relação aos paratletas? Você que vive dentro desse meio, você acha que já existe ainda? Ou isso já está superado depois das Paralimpíadas? É, qual é a avaliação Não, que você faz? olha, só, eu acho que houve uma melhoria muito grande, né? Houve por exemplo, vamos por partes. Em relação à acessibilidade, melhorou muito, mas eu acho que o ego de alguns arquitetos ainda estão falando mais alto, né? E os poderes públicos não estão enxergando algumas coisas que ainda estão fora do lugar. Né? Essa questão de preconceito ainda existe. Os teatros, por exemplo, culturalmente, em muitos lugares nós não conseguimos chegar. Atualmente, eu inaugurei em outubro, né, o carrinho elétrico lá dentro do Pelourinho, que o Casarão 17 colocou. Né? Então, é uma oportunidade para a gente conhecer o Pelourinho, porque de cadeira de roda é impossível se conhecer o Pelourinho, de Uhum. bengala muito menos com aquele calçamento. Né? Mas, assim, colocou, vamos começar a ampliar isso, vamos colocar isso como regra, né? Vamos educar os motoristas de ônibus a ver um portador de deficiência no ponto de ônibus e não ignorar, né? Eu acho que essas empresas que lidam com a população precisa nos ouvir, né? Precisa ouvir também a nossa história de vida, né? E saber que, assim, nós, portadores de deficiência, não vamos, se é a realidade, né, estar numa condição plena como você, por exemplo. Mas o motorista de ônibus, pode chegar a uma condição igual a minha. Ele pode ter um AVC, ele pode ter um acidente, ele pode ser atropelado e, de repente, ele se tornar um cadeirante. E aí a consciência dos colegas dele, que um dia ele esteve ali, ele vai para o ponto de ônibus e o colega dele não vai parar para ele. Né? O preconceito ainda está incutido, e eu sofri muito preconceito. Agora, engraçado, viu, Tilé? As pessoas são muito visuais, né? E vou lhe dizer uma coisa, eu sofri muito preconceito mais pela obesidade do que propriamente pela deficiência. Então, assim, as pessoas não se incomodam com o fato de você ser uma deficiente, mas incomoda o fato de você ser gordo ou gorda. Porque você ser gordo ou gorda não depende só, não é só a beleza. Tem todo um contexto por trás disso e tem muito contexto psicológico, que as pessoas não compreendem isso. Então, vamos atacar, né? Tem pessoas que me pararam em shopping, eu, meu marido e meu filho, e chegaram a perguntar se o menino era adotado. Meu Deus do Você céu. imagina? Que Então, assim, absurdo, né? é absurdo, ainda existe. Né? Se eu estou numa fila e eu estou sentada na minha cadeira de roda e eu vejo uma pessoa que está há algum tempo com um bebê, eu deixo passar, porque eu estou sentada. A gente tem que também ter essa consciência. Não, pode ir, é seu direito. Não, pode passar porque eu estou sentada. Né? A gente também tem que ter uma consciência, o portador de deficiência também tem que ter uma consciência. Né? Então, você, por exemplo, eu já fiz vários trabalhos dentro da fotografia, mas eles gostam, mas demoram de me chamar. Né? E às vezes querem pagar menos. Eu não aceito não, viu? Eu não aceito não. Então, tem que ser uma coisa igualitária, uma coisa de conquista. Ó, você vê, no Brasil, você tem que mostrar o resultado antes de você ter o patrocínio. Você Complicado, né? imagine, a base não é fomentada. A base não é fomentada. E o portador de deficiência, muito menos, porque ele depende de um benefício, né, do governo para se manter, porque muitos dele realmente não pode trabalhar, mas ele pode ser um bom atleta. Ele pode ser um bom atleta. Eu estou aqui no estúdio fotográfico, já estão fazendo teste aqui, viu?
Já estão fazendo teste aqui comigo. Já acenderam a luz umas 3 vezes. Já, né, eu estou achando um pouco branco, mas... Viu? Mas Mas é isso aí. Eu tive que enfrentar muitas barreiras e brigar, viu, Tilé? Brigar mesmo, e fui encarada como brigona, assim, que não leva desaforo para fora. Eu digo, não, gente, eu não estou entendendo. Se eu deixar a coisa correr solto, aí é que nós não vamos ter nada. Não vamos conquistar nada, né? Até em relação aos clubes, os clubes não têm banheiro adaptado, né? Graças a Deus, eu quero fazer um agradecimento muito grande ao pessoal da Adelba, que abre os portões para eu colocar meu carro colado com a piscina praticamente. Não só para mim, como para os outros portadores de deficiência. No carnaval, tanto o prefeito quanto o governador bota o elevador para eu assistir o carnaval. Mas não é só para mim, eu quero que entendam que não é só para mim. O seu elevador está lá. Não, gente, o elevador não é só meu. O elevador é para todo mundo que precisa. Porque a gente tem que ter uma conquista como um todo, né? Mas tem tanta coisa ainda que a gente vai tentar corrigir, né? E a gente vai mostrar com o nosso trabalho, com a nossa vivência, com a nossa superação. Porque eu chegar no Mirante de Itapuã e não poder ir no Mirante, isso é grave. E eu alertei durante a reforma, todos os engenheiros que eu via, eu parava o carro, chamava e dizia, eu não estou vendo, eu fiz arquitetura e não pude me formar por falta de acessibilidade. Eu tenho 2 formações, mas entrei na arquitetura e não pude me formar. Mas eu chamava e digo, eu não estou vendo, dentro do pouco que eu sei, nenhuma estrutura de que vocês vão botar rampa nesse mirante. Como é que a gente vai subir lá? Se atentem quanto a isso. E não levar em consideração, e está lá o mirante de escada. Ninguém sobe. Eu não deixo ninguém me carregar. Você pode ter certeza disso, eu não deixo ninguém me carregar. Ou eu chego no lugar por meus próprios recursos, ou eu não vou. Porque eu não aceito ninguém me carregar, porque é um direito meu ter o acesso, né? Quem quiser, quem aceitar, vai lá, mas eu acho que a gente tem que abrir mão de certas coisas para poder estar conquistando coisas melhores lá na frente. Uhum. Ô, Mônica, nós estamos chegando ao final da nossa live e eu vou lhe perguntar aquela tradicional pergunta que era a última também na época do rádio, né? Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei. Eu acho que a gente fechou como um todo dentro da atual situação, mas eu quero dizer que vocês tenham paciência, né? Tenham paciência, não se arrisque, né? Confie no treinamento que foi feito até agora, tente dentro da possibilidade se exercitar, né? Escute seu treinador, certo? E não desistam, porque a gente tem muitos motivos para desistir, né? Mas um só para continuar, que a gente tem que ter coragem de enfrentar os obstáculos. Então, a gente tenha coragem e tenha paciência que isso tudo vai passar. Agora, também depende de nós, depende do seu vizinho, depende de você não estar concordando com certas posições, né? Então, vamos para frente, que a gente tem muita medalha para ganhar ainda, viu? Querida, muito obrigado Eu pela participação. tenho. Não, com essa força de vontade e com esse foco que você tem, realmente eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Mas lhe agradeço profundamente por mais uma vez estar aqui comigo, né? Uma vez lá na Rádio Agradecimento é meu de estar aqui com vocês. Já me mostraram ali um equipamento que eu vou nadar parada. Vou ficar amarrada. Já me mostraram ali agora. Eu digo, beleza, amanhã já estou na água. Tá bom, querida. Grande abraço para você. Boa noite, Mônica. Grande beijo para vocês e bom final de semana, viu? E fiquem em casa. Fiquem em casa. Nós. Um beijo. Outro, querida. Muito bem. Hoje eu conversei com Mônica Veloso, para atleta Mônica Veloso, que contou contou mais uma vez a sua rica história de vida, né? A primeira lá na Rádio Metrópole, quando eu a convidei, e agora aqui
na live Papo Contilé. Quero agradecer ao meu querido amigo, ele entrou aí já com uns 40 minutos de live, mais ou menos, Silvio José Marques, meu amigo e irmão, que é quem me ajuda nessas pautas das sextas-feiras, né? Um beijão para você, Silvio. Um beijão. Localizando os esportes olímpicos, né? Que não é mais esporte amador, são esportes olímpicos, né? Então o Silvio tem sido um parceirão, um amigo e irmão, e ele, lá na Rádio Metrópole, já fazia isso e agora se dispôs a fazer de novo aqui nas lives, às sextas-feiras, sempre uma matéria voltada para esportes olímpicos. Muito bem, grande abraço a todos, boa noite Bahia, boa noite Brasil, fui!